E aí, beleza. Você entrou na estratégia, você trampou lá, acho que mais ou menos 1 ano quase. E teve uma coisa que ninguém gosta de falar, né? Mas a gente pode falar aqui, né? Porque justamente aconteceu o quê? O corte, né? Da estratégia. Velho facão, né? Estratégia sempre pioneira. E aí, aconteceu o facão, né? Foi Que foi, foda, foi foi foda. né, na Foi época da foda. estratégia. E foi muito engraçado, né, galera? Porque foi essa época, basicamente, que eu comecei a Lume, né? Tipo, começou as ideias da Lume e tal. A Lume ainda não existia no YouTube, essas coisas, mas ela já tava meio que no forno ali pra ser feita. E aí, o Joey chegou assim pra mim chorando. Cara, eu fui demitido. Aliás, não ele, né? Desculpa, mas tipo, todo mundo. Inclusive os Todo mundo. desenvolvedores, os Inclusive o QAs. Fattori. Inclusive o Fattori, que era gerente, né? Que era o gerente de Ah, QA na época. Todo mundo foi demitido. Tipo, eles realmente acho que ficaram com 3 pessoas por questões de empresa. Ponto. Tipo, realmente não teve outro motivo. Porque não foi falta de dinheiro. Foi a estratégia da estratégia. Sei lá o que tinha na cabeça deles na época. mas... Bem, de qualquer forma, aí o Joe ele veio todo triste falar assim pra mim, pô, cara, fui demitido, não sei o quê. Aí eu olhei assim pra ele e falei, pô, que pena, mano, logo mais você tá empregado. Tipo, mó insensível, né? Totalmente. Por quê? Por que eu fui insensível, né? Porque na minha cabeça eu falei, tá, né, foi demitido, acontece, ele vai arranjar outro emprego logo mais. Que eu sei que o mercado é assim, né? E eu falei isso pra você, eu falei, relaxa, mano, logo mais, você é bom, você tem experiência, você logo mais tá no mercado de novo. E aí, você chorou e tal. Quanto tempo, como que foi depois que você foi mandado embora? Cara, assim, o que aconteceu na época? O primeiro, obviamente, porque pra mim foi o fim do objetivo, né? Eu achei que, cara, eu ia desenvolver muito mais lá, ia aprender muito mais coisa lá, e meio que cortou, né? Então, cara, até hoje eu sou chateado de não estar mais trabalhando com aquela galera. Eu acho que é recíproco entre todo mundo do grupo, né? Então, Bom mesmo. o time era bem muito bom, então eu sinto falta até hoje, né? Então, falar que eu me recuperei, eu não me recuperei, não. Apesar de eu gostar muito de onde eu trabalho, mas, assim, cara, acho que foi meio que antes da hora, sabe? Entendi, E até o mesmo Simões fala, pô, né, cara, vem trabalhar comigo um dia, se o dia abrir uma coisa. Então, tipo, todo mundo quer trabalhar com todo mundo. Eu recebi uma proposta até para trabalhar nas Casas Bahia, mas eu já tava aqui trampando, né? Então, eu falei, cara, reserva essa vaga um dia que a gente trabalha junto. Então, você vê como o pessoal ainda sente falta de todo mundo, ou É. todo mundo confiava em todo mundo, né? Porque era todo mundo muito bom lá. Mas vazou uma lista na época aqui da estratégia, né? Então, caiu muito na mão de recruiter. E cara, começou a pipocar tanta gente falando comigo que foi meio que surreal, né? Eu cheguei, eu bati esses que eu fiz. E eu não estou zoando mesmo, eu tinha a agenda cheia de entrevistas, porque os caras queriam a galera da estratégia, né? Então, cara, cara, foi uma loucura, assim, tipo, que era surreal, assim, de eu estar cansado de falar de mim. Talvez por isso que eu melhorei muito no meu trejeito em entrevista, porque, cara, era todo dia falando de você, aí você começava a corrigir, né? Foi meio que um treinamento. É Teve literalmente isso. entrevista por telefone em inglês, uma ligação ruim. Enfim, teve um vigalhão de entrevistas. Nessa aí eu acabei passando em 3 que me interessou, né? Algumas eu declinava, porque eu falei, cara, não. Eu ainda tava órfão da estratégia, né? Então, mano, não quero. Cara, não é o salário que eu tô procurando, não é oportunidade. PJ, não quero. Eu tava tentando procurar pelo menos alguma que equilibrasse, né? E tinha passado em 3 que eu tinha selecionado. Eu falei, pô, não, esses daqui eu estou na decisão, né? Uma que foi a Empíricos, da Betina, né? Nossa. Nem sei se o pessoal A, vai o- lembrar da época da Betina. a outra foi a Ericsson e a outra eu não lembro. Eu tento até hoje lembrar a terceira e não lembro. E eu acabei escolhendo a Empíricos, porque na época tinham prometido um projeto legal, enfim. Implementar toda a automação de testes lá que eles não tinham. Eu falei, cara, isso aqui é uma coisa interessante, é uma coisa que eu quero fazer, é uma coisa que eu fazia na estratégia, que eu entendo. E, pô, uma coisa que eu realmente tô afim. E o cara da Ericsson, eu fiquei muito balançado, porque o cara da Ericsson, ele meio que tinha toda a estrutura meio que pronta, eu só meio que melhoraria. Talvez hoje eu tivesse escolhido a Ericsson. Se eu voltasse no tempo, eu Você talvez acha que escolheria a você. Ericsson. Uhum. Eu escolheria. Fácil. Mas assim, cara, eu tava tipo, pô, não achei que implementar, enfim, decisões. O que acontece, só pra vocês entenderem como que foi a proposta. O cara da Ericsson, ele tinha me contratado, e eu ia ser contratado como um terceiro, né? Tipo, era uma empresa que ia me colocar na Ericsson lá, então é uma consultoria, né? Se chama aqui na área de TI muito de consultoria. Então, a Uhum. consultoria é uma empresa que Da consultoria. contrata pessoas de desenvolvimento, enfim, de QA e por aí vai. E aí eles fecham com um cliente X, sei lá, por exemplo, sei lá, padaria do seu Joaquim,
E, cara, a padaria do seu Joaquim está desenvolvendo um sistema que ele vai precisar de 2 QAs, 10 devs, e ele contratou a consultoria XYZ. Então, foi basicamente isso. Foi uma consultoria da Exxon, foi uma entrevista bem legal, né? Teve bastante coisa, assim, uma outra coisa que eu não sabia, mas, assim, era muito proprietário deles, eles me ensinar, né? Eu falei, cara, eu não mexo com isso porque eu nunca vi na minha vida, né? Mas daí ele falou, cara, se um mês você não gostar, você volta e eu te contrato como Erickson, né, da consultoria. Aí, daí, se eu não gostasse, eu voltaria lá. Eu falei, pô, mano, isso aí já balançou, né? Falei, cara, você é Erickson, será que trabalhar no produto é melhor. Será que as empresas precisam de QA? Será? Você acha que precisa? Não parece, né? E, inclusive, eu tenho contato do cara até hoje, né? Por sinal. Mas o que acontece, enquanto eu tava trabalhando lá na Betina, né? Eu não tava muito feliz lá na real, né? Contando na real, achei que, tipo, mano, tive sorte nas outras e lá eu acho que inverteu. Tipo, tava muito enrolado, daí, o que era para ser implementado depois de não sei quantos meses, aí já fiquei meio que não foi o que combinou. Falei, cara, não era isso que eu tava esperando. Não foi esse fim, né? Então, aí eu já fiquei pistola. Aí, nisso, em paralelo, tinha um cara que trabalhou comigo na estratégia, e antes do corte da estratégia, tinha arranjado um trampo na gringa, na época de ter se despedido. Ele era um dev muito bom, difícil de lidar, mas, cara, eu achava o cara muito bom, cara, aprendi muito com ele. Ele foi um dos caras que me deu muita, confiou muito no meu trabalho, né? De coisa dele falar, cara, vamos mergear isso pra produção sexta-feira, porque eu confio no que você fez, e mergei aí pra mim. E, cara, isso foi muito legal, assim, eu me senti bem feliz trabalhando com ele, né? A gente se dava bem. Aí ele falou, cara, estamos precisando de QA aqui, você tá trabalhando com Cypress ainda? Eu falei, tô. Manda pra mim o currículo aí. Aí eu mandei. E, sei lá, depois de um tempo, né? Geralmente na gringa demora muito até os caras receberem, e aí eu tive alguns problemas no percurso de entrevista, entrevistaram e me confundiram, né? Com uma pessoa, ou tinha de férias, ou ficou doente, enfim. Aí eu consegui, isso é uma coisa. Caso você aí esteja participando de um processo de entrevista e é gringo, a probabilidade dele demorar... Porque o brasileiro, tipo, no Brasil, em uma semana você faz o processo de entrevista e já é contratado. Às vezes em menos. Mas no gringo não. No gringo eles costumam demorar um tempinho a mais. O gringo demora. E aí eu fui contratado e aqui estamos, né? E de lá fui desenvolvendo, eu já entrei focado na parte de automação, para fazer toda a parte de automação de teste lá, e daí conforme foi passando, conforme eu fui entregando, e até hoje, aí eu virei o líder técnico lá, né, da parte de automação de testes, e aqui estamos, né, fazendo diversas coisas diferentes, tentando trazer soluções novas, porque, cara, e eu tô aprendendo, né, como sempre, você sempre fica aprendendo coisa nova, né, eu fico sempre estudando coisa nova, sempre soluções. O que eu posso trazer aí de diferente que pode ajudar o pessoal a melhorar a qualidade aqui, né? Talvez hoje seja a minha maior responsabilidade, né? Tipo, como líder. Como líder é trazer soluções para coisas que são difíceis de serem testadas, trazer bastante coisas de fora. Né? E eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês, tá, galera? Na época que aconteceu tudo isso com o Joey, então você ficou quanto tempo na Empíricos? 2 meses? Foi por aí, mano. 2, 3 meses no máximo. Se ser 3 meses, eu tô chutando muito alto. Esse meio tempo que aconteceu, da época do Joey ter entrado na estratégia e ser mandado embora, né? Na época que ele foi mandado embora, tava acontecendo uma coisa chamada o estouro da bolha depois da pandemia. Que inclusive foi um momento também que eu tava mudando de emprego, né? Que eu mudei de emprego, saí de uma empresa, fui pra outra. E galera, adivinhem. O cara, nesse momento ruim, terrível, que muita gente foi mandada embora, e realmente aconteceu, não só na área de QA, mas na área de desenvolvimento também, o cara, ele literalmente, sei lá, dobrou o salário dele nessa brincadeira. Não, tipo, não sei quanto que você chegou a ganhar, mas da estratégia para ir pra empresa que você tá trampando hoje, foi basicamente isso, não foi? Até mais, né? Foi mais. E você já tava ganhando como um sênior na estratégia, porque a estratégia já não pagava mal não, galera. Eu falo meus salários, né? Porque eu não tenho problema com isso. Mas assim, na época da estratégia concursos, eu ganhava 13 mil reais tirando os bônus que eu ganhava. Não sei quanto você ganhava na época, mas, pô, saiu de lá pra ganhar. E comigo não foi diferente. Eu também saí da estratégia pra ganhar em dólar, né? E pra ganhar o dobro. Então, assim, a área é pra quem quer, sabe? A área é pra quem quer estudar, quem quiser colocar energia, quem quer realmente fazer diferença. Porque dá pra crescer, mesmo naquela época que, tipo, todo mundo tava falando, nossa, agora não dá mais pra arranjar emprego, mas não é assim, gente. Ainda dá pra crescer, e hoje o mercado melhorou muito, principalmente desde aquela época, né? Já passou 3 anos disso.